Oi. No episódio anterior, nós começamos a apresentar as principais ideias da ética Nicômaco. Tive a preocupação de apresentar a finalidade dessa ética pela via da eudaimonia e propus algumas ideias que nesse episódio nós iremos aprofundar. Quando o Aristóteles coloca em andamento as provas éticas indispensáveis para chegarmos à eudaimonia, ele começa diferindo as virtudes do intelecto, que são aquelas virtudes puramente intelectuais, das virtudes do caráter. Ele vai tentar precisar essas virtudes do caráter através de certos critérios que vão colocar certos exercícios em andamento, exercícios estes que nós deveremos precisar para avançarmos nessa ética extremamente complexa e sofisticada. E Aristóteles começa dizendo que a virtude do caráter não é nem natural, nem inatural, que ninguém nasce com caráter definido. O caráter é alguma coisa que a gente vai aprendendo, que a gente vai constituindo através de uma certa disposição esta que exige do aprendiz que ele tenha uma certa obstinação para poder desenvolvê-la. E quando ele apresenta a virtude do caráter dentro dessa perspectiva, creio eu, ele está apresentando tais virtudes do caráter através de exercícios diários que devem ser empreendidos pelo aprendiz para que ele possa alcançar uma certa excelência no âmbito da sabedoria prática. Ao pensar as virtudes do caráter, o Aristóteles vai precisar delimitando a substância ética que deve ser devidamente tratada, trabalhada, para que um bom caráter possa daí se desenvolver. Ele vai apresentar tais virtudes através de provas que vão se consolidando nas experiências diárias de prazer e de dor, provas que vão definindo o ser humano como um ser humano mais inclinado para o vício do que inclinado para a virtude. No meu entendimento, tais provas espirituais que vão definir o caráter de um ser virtuoso devem ser trabalhadas no âmbito da sabedoria prática, ou melhor, no âmbito da ética, como verdadeiros exercícios. E que o ser humano deva aprender, talvez aqui orientado por um mestre que lhe dê a sabedoria indispensável para que ele possa se treinar, se exercitar, que o ser humano possa, volto a repetir, aprender a lidar com os seus prazeres e com as suas dores. Evitar a dor excessiva através de uma certa prudência indispensável para que ele possa chegar ao bem-estar e lutar contra certos prazeres também é indispensável para que ele possa chegar ao bem-estar. Esses exercícios, se analisarmos bem, o movimento ético que anima a ética Nicômaco como um todo, são exercícios práticos que devem ser incorporados no cotidiano, avaliados no cotidiano, por uma determinada sabedoria que vai sendo aos poucos subjetivada. Lutar contra certos prazeres é indispensável para desenvolver um bom caráter. Por quê? Porque dentro da concepção aristotélica, o desejo visa o prazer. O desejo apreendido como ato, isto é, a parte apetitiva da nossa alma,
se configura como um ato, olha só, que tende para um fim. O fim ou a finalidade desse desejo, dessa epitúmia, é sempre a obtenção de um determinado prazer. Por outro lado, é justo também considerar que o desejo procura evitar a dor. Entretanto, quando nós pensamos que a meta do desejo é o prazer e que o prazer alcançado pode colocar o desejo na busca desenfreada de determinados prazeres, a gente começa a perceber com muita clareza que na busca reiterada de prazeres, tá, que são multiplicados toda vez que a gente procura repetir uma experiência de prazer pela via do desejo, pode conduzir o ser humano, inevitavelmente, a uma espécie de excesso, a uma espécie de incontinência na qual ele cai quando demonstra que não é capaz de fazer um bom uso dos seus prazeres. A luta contra o prazer, por outro lado, não deve fazer com que a gente pense que o Aristóteles é um ascético, que o Aristóteles está propondo que você evite todo e qualquer tipo de prazer, que você se dedique a uma vida puramente ascética. O que ele está, na realidade, propondo é que a relação com o prazer seja uma relação problematizada por um determinado exercício que não poderia ser implementado sem uma certa subjetivação da sabedoria prática. E eu gostaria de apresentar no episódio de hoje esse exercício como uma espécie de delimitação da nossa substância ética. Nessa delimitação da substância ética proposta por Aristóteles, é necessário exercer sobre o prazer um domínio, para que nesse exercício sobre o prazer, um bom uso dos prazeres seja devidamente alcançado. Por outro lado, é indispensável evitar certas dores e lutar contra dores que possam fazer com que a gente divirja completamente do bem-estar, já que o bem-estar inclui uma certa dosagem de prazer, uma certa quantidade de prazer, e que resultará numa qualidade de um modo de vida mais elevado. E a gente deve entender esses exercícios espirituais de fazer um bom uso do prazer, tentando diminuir a dor, tentando evitar o excesso, como exercícios espirituais que fazem parte da construção de um modo de vida ético. O que Aristóteles prega é que você aprenda, através da constituição de um caráter, a fazer um bom uso dos prazeres, que você elimine da esfera do prazer o risco do excesso, o excesso já demarcado na problematização moral do povo grego como uma espécie de intemperança, e que você evite, ao fazer um bom uso dos prazeres, cair na intemperança. Por outro lado, ele também tem uma certa preocupação com a dor, porque quando você leva um modo de vida muito exposto à dor, da dor vem a cólera, da cólera vem o ódio, uma série de sentimentos vão emergindo a partir dessa dor, e quando tais sentimentos passam a predominar no nosso caráter, é quase certo que a gente se torne também uma pessoa extremamente violenta, agressiva. E ao nos tornarmos pessoas violentas, agressivas por um lado, ou compulsivas por outro lado, inevitavelmente demonstramos na cidade que somos governados tiranicamente por tais prazeres e por tais dores. Somos governados tiranicamente pelas paixões que resultam de tais prazeres e de tais dores, e que caiamos numa vida
viciosa, que caiamos numa vida regida pela intempestividade de tais afetos, que, caso se repitam, vão produzir um modo de vida passional, um modo de vida totalmente dominado pelos apetites desenfreados, desencadeados pelas dores e pelos prazeres, e que nesse modo de vida passional a gente mostre aos outros que não tem nenhum domínio de si. Exercer sobre os prazeres um domínio é uma prática cotidiana que eu gostaria de apresentar como um conjunto reiterado de exercícios espirituais que visam aqui delimitar a substância ética para saber fazer um bom uso do prazer no momento adequado, para aprender a fazer um bom uso do prazer no momento adequado e evitar as dores excessivas para não ser acometido pela dor, propenso a atitudes completamente irresponsáveis e intempestivas. Visto dessa perspectiva, a ética de Aristóteles vai ficando com mais clareza uma ética da temperança. O Aristóteles está propondo que a gente exerça sobre o desejo um determinado domínio. O Aristóteles está propondo que a gente desenvolva, a partir de uma disposição de caráter, um certo domínio sobre esses apetites, para submeter esses apetites a uma espécie de sabedoria prática. Sabedoria prática esta que será ministrada pelo intelecto. Sabedoria prática esta onde a virtude do caráter colocará, olha só, em conjunção os apetites que podem se tornar desenfreados com certas virtudes morais que devam ser incorporadas para que a gente possa adquirir essa aptidão através de uma disposição reiterada que aprendemos quando atentamente cuidamos de certos afetos, de certas ações sobre as quais nós poderemos exercer um determinado domínio. Dentro dessa perspectiva, a ética pode ser apresentada como um conjunto de práticas ou de exercícios espirituais, onde eu exerço sobre o desejo um domínio, exerço sobre o desejo um certo controle, sem evitá-lo, sem suprimi-lo, mas escolhendo o momento certo, o momento oportuno para que a ação possa ser considerada uma ação virtuosa. Da mesma maneira, o Aristóteles vai desenvolver a virtude do caráter trabalhando uma diferença entre vício e virtude, que será, no meu entendimento, de extremada importância para a gente poder pensar essa delimitação da substância ética que eu tento desenvolver de uma forma mais aprofundada nesse segundo episódio. Essa distinção ética entre vício e virtude deve ser criteriosamente avaliada no momento em que nós estivermos falando de vícios, no momento em que nós estivermos falando de virtudes, virtudes estas que serão devidamente recenseadas aqui no nosso curso, na nossa exposição sobre a ética de Aristóteles. E eu começo dizendo que uma pessoa é um ser humano propenso ao vício quando ele se torna um ser excessivo, quando ele se torna escravo de determinados prazeres,
ao se tornar escravo de determinados prazeres, ele se demonstra na vida como um ser viciado, viciado no objeto que desperta o prazer, ou viciado na obtenção desse objeto por intermédio de um desejo de obter prazer, e que o vício aparece sempre toda vez que o ser humano, olha só, perde uma relativa autonomia, vou trocar a palavra, um relativo controle sobre os seus próprios prazeres e se torna literalmente viciados em certas coisas. Viciados em coisas que dão prazer, dependentes de tais coisas, propensas a buscar para obter prazer meios corruptos, meios degradantes, propensas a encontrar a finalidade do desejo por intermédio de certos meios moralmente censuráveis e por não praticar a virtude, por não subjetivar as virtudes que deem a ele a possibilidade de deliberar sobre as suas próprias ações, ele vai cair em prazeres excessivos e vai se tornar um ser viciado em tais prazeres. Percebemos aqui, quando eu falo de prazer, dor. Percebemos aqui, quando eu estou falando de vício e de virtude, ainda que não saibamos no detalhe o que consideramos aqui virtude ou vício, que nós estamos definindo, dentro desse contexto inicial, a chamada virtude do caráter. Percebemos aqui que o caráter está sendo colocado como uma disposição que consiste prioritariamente numa aprendizagem. Aprendizagem essa que exige atenção, subjetivação de uma determinada virtude moral, subjetivação de uma determinada sabedoria prática, para que você possa, se colocando à prova, se avaliar frente aos prazeres e às dores, para exercer sobre os seus prazeres e sobre as suas dores um domínio. Percebemos também, dentro dessa perspectiva, que essa virtude do caráter deve ser igualmente pensada como um exercício espiritual. Percebemos que, nesse exercício espiritual, o Aristóteles escolheu o caminho da temperança como meio, através do qual você se livra do excesso, da colasia, da intemperança e demonstra ao outro que você é capaz de cuidar dos seus próprios prazeres. Esse cuidado dos prazeres pela eleição da temperança faz da temperança uma virtude indispensável para que você possa adotar a doutrina do justo meio. E adotar a doutrina do justo meio, a doutrina da temperança pensada como justo meio, é escolher a justa medida para tudo aquilo que você deve executar na esfera da ação. A sabedoria prática aparece agora configurada como uma sabedoria posta em prática através de um aprendizado. Nesse aprendizado, o que é visado é o da harmonia, volto a repetir lembrando o episódio anterior, mas os exercícios espirituais devem ser criteriosamente avaliados pela doutrina do justo meio. Justo meio este que indica tão somente que, ao tê-lo alcançado, eu passei a ser de alguma forma governado pelo meu intelecto.
e que a relação do meu intelecto com o meu desejo, né, sofreu a mediação de um aprendizado este que constituiu um caráter moral ou um caráter ético de alguém que aprendeu a se conduzir na vida. Uma espécie de governo de si, postulado agora como um governo dos seus prazeres, das suas dores, um governo de si, postulado agora como um meio indispensável para que você possa alcançar certas virtudes e evitar certos vícios. Ou, se vocês quiserem, de uma maneira mais contundente, eliminar certos vícios que não são elimináveis com facilidade, porque são vícios associados a certos prazeres. Do ponto de vista mais afetivo, a doutrina do justo meio deve levar o ser humano a praticar a prudência, a phronesis, tão indispensável na ética do Aristóteles. Ser um homem prudente é ser um homem capaz de demonstrar que você exerce sobre si um governo. A doutrina do justo meio, da justa medida, supõe uma escolha, onde nela você escolhe agir de uma forma voluntária, onde nela você escolhe a medida exata do que você deve fazer, onde nela você escolhe o que você vai deliberar para poder alcançar, olha só, através dos seus prazeres, um bom uso que lhe dê condições de se alçar à esfera do bem-estar. Prudência, phronesis, em Aristóteles, tem uma função de extremada importância, porque ela funciona como um meio prático de efetivação de uma sabedoria prática. Esse meio de efetivação de uma sabedoria prática exige do sujeito que ele seja prudente, exige do sujeito que ele avalie seu modo de ser e nessa avaliação possa chegar à conclusão de que existem certas ações que ele pode escolher, que ele compreenda que o exercício da escolha deva ser deliberadamente aprendido e que tudo que depender do desejo dele, tudo que depender de uma ação voluntária que parte dele, pode perfeitamente ser subordinado a uma escolha e a um domínio. Domínio esse que te conduzirá dos extremos para, pela via do justo meio, te conduzir à temperança. Aqui, a ética começa a ser pensada, tá, na delimitação da substância que vai engendrar um determinado caráter e começa a ser desenvolvida através de exercícios práticos e espirituais que são verdadeiros exercícios agonísticos, onde em tais exercícios agonísticos a meta a ser alcançada é o bem-estar ou a felicidade. Se pensarmos que esses exercícios devam ser praticados reiteradamente ao longo de uma vida, nós estamos pensando a sabedoria prática na esfera efetiva da ética. O que está em questão quando esses exercícios são praticados ao longo da vida é que tais exercícios resultem numa nova disposição, onde nessa nova disposição você alcance uma certa excelência sobre si mesmo
e que nessa excelência alcançada sobre si, mesmo você possa fazer um bom uso dos seus prazeres, você possa evitar as dores que te induzam a entrar num descontrole de si, você possa se transformar num ser humano temperante e fundamentalmente prudente. Dentro dessa perspectiva, a ética aristotélica não se distancia muito das éticas que foram trabalhadas aqui pela inflexão que eu propus quando disparamos essa série, trazida dos estudos desenvolvidos sobre os gregos por Michel Foucault. Dentro dessa perspectiva, a teleologia da substância ética, a finalidade da vida ética, que o Aristóteles apresenta como eudaimonia, e muita gente traduz como felicidade, outros preferem manter a palavra eudaimonia, é uma finalidade praticada, olha só, por intermédio de um certo exercício de mestria que o aprendiz deve ter para poder buscar esse bem supremo. E que esse bem supremo apareceria em Aristóteles como a causa final, uma causa final a ser subjetivada, que nessa causa final o exercício do bem supremo pudesse ser compreendido como uma verdadeira atividade que o ser humano alcança quando desenvolve essa disposição de caráter, mas que há uma causa material que tem que ser trabalhada e que essa causa material que vai ser trabalhada, ela deve ser trabalhada, olha só, como uma substância ética e deve ser trabalhada como uma substância ética por intermédio de exercícios éticos que devam funcionar como verdadeiras causas eficientes. A delimitação da substância ética é uma espécie de exercício sobre o corpo e os seus prazeres. Esse exercício sobre o corpo e os seus prazeres, que eu aqui assimilei analogicamente a uma causa material, eu diria que é um exercício prático, tá? Que implica a materialidade da nossa ação no mundo, que pode ser devidamente moldada e trabalhada. E uma vez moldada e trabalhada numa perspectiva de fazer com que isso, uma vez moldado, se transforme numa disposição de caráter, e que esses exercícios espirituais devam ser entendidos como exercícios agonísticos, onde em tais exercícios agonísticos o triunfo do intelecto sobre os apetites que configuram essa substância ética possam ser devidamente tratados, possam ser devidamente trabalhados em proveito da temperança como virtude a ser alcançada. Quer isso significar que um ser elevado supõe uma temperança praticada, que uma alma mais contemplativa é uma alma temperante? Isso deve significar que uma alma temperante é, com certeza, uma alma prudente, que governa com sabedoria a cidade, por demonstrar na cidade que ele é capaz de governar a si mesmo ao agir de uma forma temperante e prudente. E aqui Aristóteles está nos oferecendo uma lição de ética que é igualmente uma lição de política, de extremado valor, ao dizer que governar os outros é uma arte, é uma ciência de extremada
valia de extremado valor e que o governo da cidade supõe um bom governante, ao dizer que um bom governante que é capaz de governar os outros na cidade deve antes demonstrar que ele é capaz de governar bem a si próprio, Aristóteles mostra que é através da ética que nós alcançamos a política, mas é a política que deve nortear, olha só, as disposições éticas e morais que o indivíduo deve adotar para viver bem inserido na sociedade. A temperança, a doutrina do justo meio, que muita gente pensa como sendo algo fácil de alcançar, no meu entendimento, não é nada fácil, porque se livrar dos excessos é algo muito difícil, como é igualmente difícil se livrar dos excessos se pondo à prova. Não teria valor algum esse justo meio se eu me colocasse numa situação covarde. E se, ao me colocar numa situação covarde, eu fugisse de todos os prazeres por medo. O medo não seria um afeto nobre, um homem tomado por medo é um homem covarde. Um homem tomado por medo é um ser que, pela via da prática ascética, se colocou deliberadamente em proteção contra todo e qualquer prazer que ele possa experimentar ao longo da vida. Quando eu falo do afeto de medo, eu estou falando, evidentemente, de um defeito. Quando eu avalio o medo como um defeito, eu estou quase sempre avaliando uma pessoa, tá? Acometida por um afeto ruim. Quando eu falo de uma pessoa acometida de medo, eu estou falando de uma pessoa que se colocou em proteção contra os prazeres através de uma atitude puramente ascética, e não vejo isso como uma virtude, porque não vejo aí nenhum exercício de coragem, nenhum exercício de combate, nenhum exercício capaz de colocar o homem na direção da temperança. Em Aristóteles, para vencer o medo é preciso, olha só, agir deliberadamente contra todos os seus defeitos. Em Aristóteles, para vencer o medo é preciso, antes de tudo, evitar os defeitos que podem ocorrer quando você, através de certos afetos, abre mão das suas vidas, das suas escolhas prazerosas. Por outro lado, é preciso também que o ser humano pratique a temperança para que ele não caia no excesso, porque quando ele cai no excesso, ele pode se transformar num ser puramente compulsivo, entregue à vida do prazer, e a vida do prazer, pelo prazer em Aristóteles, corre o risco, promove o risco do indivíduo se tornar um ser compulsivo, errante, intempestivo, completamente escravo. Quando eu coloco as coisas dentro dessa dimensão afetiva, eu avanço em relação ao episódio anterior, porque se no episódio anterior nós fazíamos as demarcações gerais de onde a ética vai ser inserida, agora a gente começa a trabalhar virtudes e vícios a partir de afetos de prazeres e de dores. Estou colocando em cena também, com uma ênfase maior, o problema do desejo. E ao colocar o problema do desejo dentro da perspectiva ética do Aristóteles, eu estou colocando, tá, o mecanismo através do qual a sabedoria prática pode ser valorizada.
Porque o ser humano, ele não é regido única e exclusivamente pelo intelecto. O ser humano pode ser regido pelos apetites. E pelos apetites, olha só, que desencadeiam desejos e prazeres. E que o ser humano, regido por apetites que desencadeiam desejos e prazeres, pode perfeitamente, quando nele os apetites predominam sobre a parte intelectual, se tornar um ser escravo, mas é fundamental que ele exerça uma certa atividade sobre esses apetites e que nessa atividade exercida sobre os apetites, a razão ou o intelecto predomine sobre o desejo. É isso. É exercer atividade intelectual pela valorização de uma sabedoria prática. Sabedoria prática esta que dará ao sujeito as virtudes indispensáveis para que ele possa escolher, para que ele possa exercer sobre as ações que dependam dele a atividade de escolha, para que ele possa exercer sobre as ações que dependam única e exclusivamente dele escolhas, para que ele possa escolher, olha só, o que ele faz e na escolha incluir, inclusive, a possibilidade de não fazer ou esperar o momento oportuno para poder fazê-lo. Quando eu introduzo na ética o problema específico da proairesis, da escolha, de alguma maneira eu estou colocando Aristóteles também no cenário grego como um todo. Escolher o momento oportuno, a ocasião, a forma como eu devo obter prazer é um exercício espiritual. As ações voluntárias são todas elas, podem ser todas elas acrescidas de escolha. E quando eu falo de escolha para as ações voluntárias, eu aqui também estou, curiosamente, estabelecendo uma diferença ética entre indivíduos que agem sem escolher, agem movidos deliberadamente pelo um desejo que busca um prazer, e indivíduos que escolhem, olha só, a maneira de agir. Quando eu delimito essa diferença, agir sem escolher e escolhe a maneira de agir, eu estou introduzindo a ética através de um procedimento facultativo. Eu estou introduzindo esse procedimento facultativo dentro da proposta aristotélica. Eu estou introduzindo o problema da escolha como um problema ético que vai definir a virtude do caráter, vai definir a disposição de caráter que daí deva emergir. Um sujeito ético, para Aristóteles, deve ser, nessa segunda lição, um sujeito que é capaz de escolher o momento oportuno para agir. Ele exercita sobre os seus desejos, sobre os seus prazeres, sobre as suas dores um domínio. Ele busca a temperança, ele busca a justa medida, o caminho do meio, e age deliberadamente com prudência. Quando eu penso a ética de Aristóteles dentro dessa perspectiva, e agora me dou o direito de fazer uma breve apresentação para fechar esse segundo episódio, eu estou pensando a ética como um conjunto de exercícios espirituais, onde nesta perspectiva, Aristóteles fez a escolha dele, o bem-estar, a eudaimonia seja a meta e o meio deva ser configurado como prudência. A partir dos próximos episódios, nós entraremos com um maior detalhamento dessas virtudes éticas, dessa conduta ética da virtude do caráter,
nós entraremos de uma forma mais detalhada nos aspectos mais sutis dessa ética. E creio eu que em mais 2 episódios, um terceiro e um quarto episódio, a gente tenha um quadro geral da ética de Aristóteles, bem sintetizado para que vocês possam se interessar por essa leitura extremamente sofisticada e devidamente trabalhada pelo filósofo Estagireta. Findo aqui esse segundo episódio, trazendo para vocês uma última informação, procuro, por intermédio dessa última informação, detalhar o problema da prudência, do significado de se tornar na vida um ser prudente. Procuro, pelo detalhamento dessa prudência, tá certo? Mostrar para vocês como uma certa sabedoria prática tem que ser subjetivada. Trago finalmente uma última informação que valoriza o papel do mestre no aprendizado ético de um suposto discípulo, o mestre aristotélico. Cabe a ele oferecer ao discípulo a sabedoria prática para que ele possa se alçar na esfera do intelecto ou da razão e aprender, por intermédio deste aprendizado, a se conduzir na vida tentando alcançar o bem-estar. E aqui termino o nosso segundo episódio, apresentando para vocês, tá, mais uma parte da Ética Nicômaco. E vou tentar, nos 2 últimos episódios que eu vou apresentar para vocês brevemente, detalhar questões sobre justiça, sobre virtudes, sobre vícios, excessos, para que a gente possa incorporar em síntese o que essa ética traz de essencial para todos nós. E aqui termina o nosso segundo episódio, tá? Ética Nicômaco, Aristóteles. Muito obrigado.